Olá, tudo bem? Como é que você está? Nós estamos aqui começando o culto online da Igreja de Água Fria, Adventista, e convido vocês a juntos orarmos a Deus e a louvarmos a Ele. Vamos agora, nesse momento, fazer uma oração e você, junto conosco, vai fechar os olhos para juntos falarmos com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por cada pessoa que está assistindo esse culto e abençoe no restante do culto, nos abençoe. É só isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos louvar a Deus, descansar nos braços dele. A música é Descansar. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidará de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Amém, louvado seja Deus. E continuando mais uma vez esses louvores, vamos cantar Brilhar por Ti. Possamos brilhar por Cristo durante toda a nossa vida aqui nessa terra. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz.
parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Fazem com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazendo que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazem com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Agora iremos ter uma oração com nosso irmão Júnior. Vamos orar ao nosso Deus. Convido você a junto meditarmos em oração com nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai eterno, aqui estamos para prestar no culto de louvor a teu santo nome. Te pedimos a tua direção, Pai, te pedimos que tu nos conceda a porção do Espírito Santo, Pai, para compreendermos a tua palavra e para também colocarmos em prática, Senhor, pois queremos muito seguir os teus passos. Abençoa cada pessoa que está assistindo, que o seu lar seja cheio das tuas bênçãos, Pai. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Agora iremos ter um louvor com nosso irmão Yuri.
que faça alguém ser bom. Pode notar tantas pessoas na solidão, vai encontrar problemas que não têm solução. Este mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. O meu lar. Vejo que o mundo faz só pra machucar. Não se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção, um dia isso vai terminar. E a sensação é que o céu já vai começar. Este mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. O meu lar. Amém. Iremos agora ter uma mensagem vinda do céu com o nosso pastor Odilon. Olá, tudo bem com você que se encontra do outro lado da telinha? Seja bem-vindo à nossa sala de culto virtual. Meu nome é Odilon, sou pastor no Amazonas, trabalho com associado de publicação, com a parte estudantil. Nesse momento eu vim aqui para compartilhar com você a palavra de Deus, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, verso do 53 ao 58. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus e fazermos nossa meditação, nossa reflexão nesse momento, gostaria de convidar você a fazer uma oração junto comigo, tá bom? Feche seus olhos onde você se encontra neste momento.
Querido e Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, suplicamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, que vamos falar na Tua palavra, que isso venha de encontrar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, como já foi dito por mim anterior. Mateus capítulo 13, verso 53 ao 58, diz assim: Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? E de onde vem tudo isso? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Antes de nós começarmos o nosso sermão nesse momento, gostaria de levar você a uma reflexão. No ano 318 a.C., existia um homem chamado Pirro, de Alexandria, né? Ele era um homem, um filósofo, que ele acompanhava Alexandre em suas caminhadas, nas suas batalhas, nas suas conquistas. E Pirro de Alexandria, ele chegou à conclusão que não existe uma verdade, você não pode julgar ninguém pelo certo e pelo errado. E a razão humana está acima da verdade. E ele resumiu o ceticismo da seguinte maneira. Ele resumiu: não podemos fazer juízo sobre as coisas. Além do que mais, é impossível afirmar se algo é correto ou falso. Se uma atitude é justa ou injusta. Nós podemos ver isso quando Moisés chega no Egito, né? Moisés joga o seu bordão e ali o bordão se transforma em uma serpente e os magos de Faraó vão querer fazer o mesmo sinal que Moisés fez. Quando nós passamos agora para a cidade de Nazaré, já passou-se agora 700 anos, né? Cristo já está na sua plenitude, Cristo ele chegou para o seu povo e Cristo estava pregando em uma região do mar da Galileia. E dali Cristo anda 18 quilômetros até chegar à sua cidade natal, a cidade de Nazaré. Cristo saiu de Nazaré com 30 anos de idade. A história conta que Cristo andava nas sinagogas, Cristo não pregava nas sinagogas. A história de Jesus é um pouco oculta sobre a sua infância e a sua juventude. A história relata que aos 30 anos, Cristo fechou a carpintaria, onde morava a cidade de Nazaré, a carpintaria possivelmente de José, e dali ele sai em direção a Betânia, para se encontrar com um homem chamado João Batista. E dali Cristo é batizado próximo ali ao Rio Jordão, na cidade de Betânia. E desde esse momento, Cristo não retorna para sua casa. Possivelmente ele vai passar 1 ano e meio até fazer o seu retorno. E a história relata que Jesus teve o primeiro encontro com aquelas pessoas que conheciam ele na sua infância, na sua juventude, depois de 1 ano e meio, possivelmente. E o local que ele vai se encontrar com essas pessoas é na sinagoga de Nazaré. A história relata que naquela sinagoga, Jesus fez alguns milagres. Curou algumas pessoas, ele ensinou e ele pregou naquele local. A história também relata que os cidadãos daquela cidade rejeitaram Jesus. E o texto que nós acabamos de ler antes, no início, apresenta que eles começam a falar o nome dos irmãos de Jesus de um por um. E eles se escandalizam e ficam espantados com os ensinamentos de Jesus. Imagine só comigo. Você tem um amigo seu que mora vizinho à sua casa, você brincou com ele, ele nunca se manifestou a fazer nada, sempre ficou calado ali, oculto no momento. Passou-se 1 ano e meio, ele chega na sua cidade e começa a fazer alguns milagres e prodígios. Você olha,
o que está acontecendo, essa pessoa se tornava oculta. Não fazia isso, mas agora ele faz. O correto seria a comunidade de Nazaré se alegrar pelos sinais feitos por Jesus. Na época de Jesus, a cidade de Nazaré era uma cidade que vivia rodeada de terras gentílicas, né? Pessoas pagãs. E eles eram muito influenciados por esse grupo de pessoas, a helenização, né? Na época de Alexandre o Grande, Roma também vai começar a falar as lições gregas, vai começar a ensinar o povo a cultura grega e até a sua divindade para que eles prestem culto. Primeiro contato que André tem, né, que vai ser discípulo de Jesus, irmão de Pedro, ele tem o primeiro contato com Jesus quando Jesus sai do batismo. João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André sai com Pedro ali e diz a Natanael: encontramos o Messias. E Natanael fala: de onde ele é? De Nazaré. E Natanael responde: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Nazaré era uma cidade corrupta, em algum momento até perversa, tá bom? Os habitantes de Nazaré eram proverbiais por sua impiedade. O mal e o conceito que eram geralmente ditos. Revelava a pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi colocado no lugar em que seu caráter seria provado. Era-lhe necessário estar sempre em guarda, a fim de conservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós e outros podemos enfrentar. Mas o seu exemplo, a sua infância e a sua juventude e varonidade é um exemplo para nós. Desejar todas as nações, página 71. Cristo viveu em um ambiente que todo o seu caráter era tentado a todo momento, na sua juventude e na sua infância. Mas Deus tinha um plano exclusivo para a cidade de Nazaré. Eu apresentei para vocês anterior que possivelmente Jesus passou 1 ano e meio até retornar para Nazaré. E ali desenvolveu uma parte também do seu ministério. A história relata que quando Jesus chegou em Nazaré, as pessoas tomaram um espanto do que Jesus estava fazendo. Ele estava curando, abrindo visões dos cegos e pregando na sinagoga. Mas o espanto da parte dos seus ouvintes ou dos seus amigos que o conhecia era das ações que Cristo estava fazendo na vida deles. A história relata que Jesus era conhecido na região onde ele começava a pregar ali e a curar as pessoas, né? Jesus passou um tempo antes de voltar para Nazaré. Mas naquele momento o ceticismo tinha tomado força, né, na comunidade onde Jesus ali morava. E a mesma coisa acontece com a nossa vida hoje no seu dia a dia. Você que se encontra aí do lado dessa telinha, alguém já falou para você que não acredita nas suas mudanças? Que alguém já disse para você que não acredita que o João ou a Maria tenha mudado, porque ele era muito, podemos dizer assim, muito sapeca, como fala a linguagem de algumas, né? Uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que às vezes não teria uma mudança. Eu já passei por isso. Há 1 ano atrás, a minha mãe trabalha num posto, né, de saúde, e o posto onde ela trabalha é ali no antigo bairro onde eu morava, no bairro Planalto do PC. E alguns amigos que me conheciam no passado, elas perguntaram: como está o Odilon? E a minha mãe falou: ele está bem. Ele faz o quê? Ele é pastor da igreja. E quando falaram que era pastor da igreja, muitos dos meus antigos amigos, que eu não tenho muito contato com eles mais, disseram: eu não acredito, ele vai roubar a igreja. Ele era muito extrovertido, era uma pessoa muito dificultosa de lidar com ele. E muitas vezes as pessoas que andavam com você não acreditam na sua mudança, né? Isso é a mesma coisa que acontece com Jesus na sua terra natal, a cidade de Nazaré, né? O ceticismo já havia tomado força na cidade. O que Jesus pudesse ter feito nunca tocaria os corações das pessoas. E a mesma coisa acontece conosco hoje, né? As pessoas não acreditam na nossa mudança. Mas o que nos chama a atenção é que quando Jesus ele chega na cidade de Nazaré, ele se levanta para ler o livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso de 1 a 2. E nesse verso,
Jesus diz assim, é o mesmo verso que se encontra também em Lucas, capítulo 4, 16 a 19, diz assim, de Lucas, tá bom? Só continuando a nossa linha de raciocínio. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, o achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Possivelmente a sua tradução vai dizer isso, e proclamar o ano de aceitável do Senhor. Jesus começa a mostrar um cumprimento profético, né? A cidade de Nazaré era muito importante aos olhos de Deus, ao ponto de Deus enviar o seu filho para morar naquela comunidade, ao ponto de Deus ali enviar o anjo Gabriel para conversar com Maria, ao ponto de Jesus ir ao templo para fazer o Bar Mitzvah, que é uma cultura judaica, quando completa 12 anos, a criança vai tomar responsabilidades e voltar para Nazaré. A cidade de Nazaré se torna o palco das ações de Deus na vida do ser humano, naquela cidade. Mas o ceticismo toma força, né? E o ceticismo vai tomar tanta força que as pessoas vão esquecer de quem está naquele local. É o Filho de Deus, né? A Bíblia também relata que todas as cidades que Jesus rodeou ali, ao lado de Nazaré, eles conheciam bastante Jesus. Quando você lê Mateus capítulo 9, verso 35 de Mateus, diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Quando você vai para Mateus, também capítulo 21, Mateus capítulo 21, verso 11, diz assim: as multidões o respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. E quando nós lemos o comentário de Ellen White, no Desejar Todas as Nações, página 241, diz assim: o povo de Nazaré sabia que ele andava fazendo bem, curando a todos os oprimidos de Satanás. Havia em torno deles aldeias inteiras em que não se ouvia um gemido de enfermos em casa alguma, pois ele passara ali e ele o curava todas as enfermidades. A benignidade revelava em todo o ato de sua vida, dava testemunho de sua divindade e unção. Cristo, na sinagoga de Nazaré, apresenta que o Espírito do Senhor está sobre ele. E o maior propósito de Deus, este momento agora, é curar você e a mim das nossas enfermidades do pecado. É quebrantar o nosso coração, para que em breve podemos encontrar com o Senhor. Lucas estava citando em seu evangelho o texto de Isaías, como eu já apresentei para vocês, capítulo 61, verso 1 a 2, o qual tem um significado profundo em sua aplicação pessoal à pessoa do Salvador Jesus Cristo, em sua obra salvífica entre a humanidade. Ao Jesus ler o texto do profeta Isaías, ele expressa ao povo de Nazaré o verdadeiro propósito de Deus naquele local, pois os olhos de Deus, aquela cidade era muito importante, ao ponto de ele enviar o seu próprio filho para curar o ceticismo dos moradores de Nazaré. Através de uma fé consistente nas Escrituras Sagradas, a qual revela a missão do Filho de Deus na cidade de Nazaré. Por meio do seu Filho amado, Deus estava levando a Nazaré uma mensagem de boas novas a todos que ali viviam. Esta mensagem trazia consigo cura para todo tipo de enfermidade física, consolo para todos os corações quebrantados, libertação para todos os escravos do pecado e, por último, a salvação por meio de um juízo vindouro. Mas, infelizmente, as boas novas apresentadas por Deus àquela cidade foram rejeitadas pelo ceticismo do povo. O engano de Satanás é através da natureza, que estão enchendo o mundo de ceticismo. São inspirados pelo adversário caído. Satanás é um estudante da Bíblia. Ele conhece as verdades essenciais à salvação e estuda como há de desviar a mente das pessoas da verdade presente. Conselhos para professores e estudantes, página 390. O propósito de Deus é salvar a mim e a você.
O propósito de Deus é fazer muitos milagres na minha vida e na sua. Mas ele não pode fazer milagre quando nós não o aceitamos ou quando nós o rejeitamos. O povo de Nazaré, como é apresentado no Evangelho de Lucas também, o capítulo 16, capítulo 4, desculpe, ele apresenta que o povo chegou ao momento de tanta raiva de não acreditar ou de não aceitar as bênçãos trazidas por Deus na pessoa de Jesus, que eles quiseram jogar de um precipício. A mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes, Deus faz muitos milagres na minha e na sua vida, mas a nossa incredulidade ajuda a rejeitar essas bênçãos de Deus. Que neste momento Deus possa trabalhar no seu coração e que essas bênçãos sejam alcançadas, porque o seu maior propósito é abençoar a mim e a você. O povo da cidade de Nazaré estava preenchendo a parte mais triste da parábola do semeador, o qual é apresentada por Jesus em seu aforismo, de que um profeta não tem honra em sua própria região, entre o círculo mais amplo da família e amigos. Ele estava falando de como o povo de Nazaré e os seus familiares não acreditaram a mensagem de boas novas enviada por Deus àquele local. Por seu preconceito cético ao Filho de Deus, muitas pessoas que poderiam ter sido curadas não foram, os quais só perderam as bênçãos trazidas pelas boas novas do Evangelho, mas também fecharam a porta da salvação através do ceticismo. Infelizmente, não podemos dizer se perderam, mas deixaram a fé e a salvação passar. Que neste momento, nós podemos buscar a Deus cada vez mais através da Bíblia Sagrada e acreditar em tudo que se encontra aqui nas Santas Escrituras e ter uma fé mais consistente e mais firme. Porque a maior vontade de Deus nesse momento é arrancar você de Nazaré. Muitos de nós hoje podemos ser como os nazarenos, né? Deus faz um milagre, mas nós acabamos duvidando. E que nesse momento Deus ajude a você a receber essas bênçãos. A história, o último verso diz que Jesus poderia ter feito muitas coisas, não fez pela incredulidade das pessoas que ali viviam. E que essas bênçãos possam chegar à sua vida através dos milagres realizados por Deus. Que Deus possa abençoar você neste momento. Amém. Você fazer oração? Feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria de estar orando por você e por sua família. Querido e santíssimo Deus, te suplicamos a tua graça e a tua misericórdia. Entendemos que muitas vezes somos falhos pela nossa incredulidade, pelo nosso ceticismo. Mas entendemos que poderoso é o Senhor para nos curar desse pecado, que às vezes acaba nos afastando de ti. Suplicamos se alguma pessoa nesse momento que pensa em desistir da igreja, ou que duvida dos teus milagres, que o Senhor possa curar esse coração. Suplicamos que o Senhor visite a todos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a todos. Queria agradecer cada um que estava aí, que nos acompanhou. Agora curta, compartilhe e ainda se inscreva no canal, tá certo? Valeu, até a próxima.